E eu creio que o Senhor vai instruir nossos corações através da vida dessa jovem. Vem aqui, Thaís. Amém. Nós muitas vezes, irmãos, honramos e damos oportunidade a pessoas que a gente nem conhece o testemunho e muitas vezes convidamos para pregar. Isso tem sido um erro também das igrejas ao longo dos anos. E eu creio que nesta casa o Senhor levantará homens e mulheres cheios do Espírito Santo para nos instruir na palavra. Senhor nosso Deus, eis aqui a tua vida. Meu Deus, nesta manhã eu sei, Senhor, porque eu vi você. Com certeza ela não dormiu bem essa noite. Com certeza as pernas estão trêmulas. Pelo temor que nós temos, Senhor, diante da tua presença. E para que não saia dos nossos lábios uma só palavra que não venha glorificar o teu nome. Para que dos nossos lábios, Senhor, não saia nenhum tipo de palavra herética, mas que tudo que sai nesse culto, Senhor, seja para louvor da glória do teu nome. Amém. E as escrituras sagradas serão abertas neste momento, Senhor. O teu Espírito Santo tem total liberdade. Porque a palavra é tua, o Espírito é teu, a unção é tua, o poder é teu e o nome é teu. Fala aos nossos corações. Nós estamos sedentos, Senhor, meu Deus, para ouvir a tua palavra. E que não haja distração nas nossas mentes, Senhor, para que o inimigo não venha roubar, Senhor, meu Deus, a semente da tua palavra. Mas que a gente possa ouvir, reter, aprender e praticar, para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós, em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém, igreja? Amém, amém, igreja? Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quero primeiramente agradecer ao nosso pastor, à nossa liderança, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês da palavra do Senhor. Isso é um privilégio, irmãos. Poder falar do amor de Jesus é um privilégio. Amém? Gostaria de convidar a igreja a se colocar sobre os seus pés, em reverência à palavra do Senhor, e abrir a palavra em João. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Todos encontraram? Amém. A videira e os ramos. Titula-se esse texto. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim e não der frutos, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, em algumas versões diz poda, para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, como o ramo. Como o ramo não pode produzir frutos por si mesmo, senão por mim, permaneceres na videira. Assim, vocês não podem dar frutos se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permaneceres em mim, será lançado fora e semelhante do ramo, secará e o apanharão e o lançarão ao fogo e queimará. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos. Assim mostrarão que são meus discípulos. Como meu Pai me amou, eu também os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos e permanecerem no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no meu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês
seja completa. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, Senhor, e nós sabemos que ela é viva e eficaz. Senhor, que essa palavra possa vir ao encontro ao coração dos Teus filhos agora nessa manhã. Que nós possamos, Senhor, recebê-la como o Senhor quer trazer a Teu povo nessa manhã. Em nome de Jesus, eu te entrego essa palavra, Senhor. Amém. Fala bem alto comigo. Ele não quer folhas, Ele quer frutos. Ele não quer folhas, Ele quer frutos. Nós vivemos em um tempo aonde nós vemos muitas folhas. Folha traz beleza, a folha traz arbustos. Quem quer uma planta sem folhas? Todo mundo quer ver uma planta formosa, bonita. Porém, o Senhor não espera de nós folhas, o Senhor espera de nós frutos. Eu quero ler mais uma passagem com vocês. Vocês podem permanecer sentados, que está no livro de Mateus. No livro de Mateus, que diz assim, Mateus 21, versículo 18, diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, para ver se encontrava frutos. Mas não encontrou nada, senão folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais comam fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Em Marcos, ele vai ser mais explícito, ele vai falar assim, que não era tempo de frutos. Peraí, mas por que Jesus mandou secar a figueira? Porque ele chegou e não tinha frutos, se não era tempo de frutos. Se não era tempo de frutos, supostamente não haveriam frutos. Amém, igreja? Amém. Porém, existe uma curiosidade peculiar na figueira. A figueira, ela na Palestina é muito comum figueiras. E é comum que os frutos apareçam antes das folhas. Não era tempo de frutos, mas ela tinha folhas. Se ela tinha folha, ela deveria ter frutos. Por isso que Jesus mandou ela secar. Porque ela tinha aparência de frutos, mas ela só tinha folhas. Nenhuma figueira naquela época tinha frutos. Não era época de frutos. Marcos enfatiza isso. Porém, ela tinha folhas. Nós vivemos em um tempo onde nós vivemos um evangelho de folhas. Não existe mais unção, não existe mais busca pela palavra, não existe mais comunhão com o Espírito Santo, não transportamos mais o Espírito através de nós, porém, nós aparentamos ser cristãos. Nós continuamos vivendo como se tivéssemos. Por quê? Porque nós precisamos manter a aparência. Nós esperamos que o Senhor faça pelas nossas folhas, não pelos nossos frutos. Nós vivemos um evangelho de cultuar aos domingos. É um ritual. Eu vou ao domingo na igreja, o pastor prega, eu escuto louvor, eu me emociono, eu choro, volto para casa e não muda nada. Eu continuo sendo o que eu sempre fui. Eu continuo fazendo o que eu sempre fiz. E eu vou falar uma coisa para vocês nessa manhã. A primeira evidência da presença do Espírito Santo na vida do cristão são os frutos. Aleluia. Se não tem frutos, irmão, não tem Espírito Santo em você agindo. Se você não está produzindo frutos, você não está caminhando segundo a direção do Espírito Santo. Às vezes já até teve. Eu já ouvi muitas das vezes dizerem assim: ah, mas tem dom, fala em línguas, profetiza, prega, ensina. Dom não é evidência de presença do Espírito Santo. Dom é uma dádiva dada pelo Senhor. O dom, ele é uma dádiva. Sabe por que os cristãos hoje são tão enganados com qualquer tipo de pregação e mover? Porque hoje nós somos movidos pelo sentir. Ai, mas eu cheguei na igreja hoje, eu arrepiei, eu senti a presença. Eu arrupiei, eu chorei.
eu me debrucei, mas você saiu da porta e continuou fazendo o que você fazia antes. Você saiu da porta, continuou com seus pecados de estimação que você tinha antes. A presença do Espírito Santo traz transformação. Sem transformação, não tem direcionamento do Espírito Santo. Quantas pessoas vêm aqui na frente, levanta sua mão, aceita Jesus como Salvador, às vezes na emoção, aí vira as costas e fala, nossa, mas só aceitou, nunca mais voltou na igreja. Foi emoção, irmãos. Quantas vezes vem um pregador, nós nos debruçamos, nossa, que palavra abençoada, realmente a palavra foi boa, não foi mentira. Você sentiu a emoção, porém você não continuou o seu alimentar da palavra. Nós vivemos um tempo onde nós nos acostumamos a comer comida pastosa, papinha. Isso aqui é papinha. Alguém orou para preparar a palavra. Alguém se separou, alguém buscou e veio aqui e trouxe o alimento mastigado. Alimento sólido só você pode comer. É só você, é você no seu íntimo com o Senhor. A comunhão com o Espírito Santo é você quem tem que buscar todos os dias. Não tem como terceirizar isso. É você e o Pai. É você e o Espírito. Não tem como, irmãos. Igreja, o Senhor tem chamado para um despertar. Nós temos vivido um tempo que a igreja dorme. A igreja dorme, irmãos. Enquanto muitos lá fora precisam ouvir o Evangelho, nós estamos acomodados no ar-condicionado, em poltronas macias, em locais confortáveis. Estamos acomodados com o ritual de domingo. Eu vou à igreja, eu escuto a palavra, eu canto, eu sou crente, eu sou cristão. Desculpa a palavra. Crente, qualquer um pode dizer que é. Crente é crer. Eu creio que Jesus morreu na cruz porque eu sou crente. Agora existe uma grande diferença entre ser salvo. Você pode ser crente e não ser salvo. Mas para você ser salvo, você tem que ser crente. Não, irmãos, não dá mais para viver o evangelho de qualquer jeito. Não, nós estamos caminhando em tempos onde o mundo passeia e caminha a passos largos para tempos mais e mais difíceis, e a igreja está se calando. Nós estamos evidenciando folhas, mas aonde estão os frutos? É essa pergunta que o Espírito Santo diz à igreja hoje: aonde estão os frutos? No dia da colheita, ele não vem colher folhas, ele vem colher frutos. A palavra do Senhor fala assim, lá em João ele fala assim: o galho que não produz fruto, ele faz o quê? Ele fala: eu sou a videira, vocês são os, e o Pai é o lavrador. O galho que não produz fruto, ele poda e é lançado ao fogo. E o galho que produz fruto, o que é feito com ele? Ele é limpo para que produza mais frutos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os dois galhos estão na videira: o que produz e o que não produz frutos. Sabe qual que é a diferença? Você pode estar em Cristo. Quem está aqui dentro da igreja está em Cristo. Nós estamos orando, nós estamos ouvindo a palavra, nós estamos em Cristo. Só que a diferença de quem produz fruto e de quem não produz é se Cristo está em você. É essa pergunta que nós devemos fazer: Cristo está em mim? Cristo está em mim? Eu estou em Cristo e Ele está em mim, mas qual que é a diferença? Se Cristo está em você, a transformação, a mudança, abandono de pecado, a comunhão com o Espírito Santo, a desejo de palavra, a desejo de conhecer, a desejo de buscar, a desejo de orar, a desejo de ouvir. Agora, se Cristo não está em você, só tem folhas. Tem muita gente na igreja, em cima do
do altar em muitos lugares, evidenciando folhas, já não tem mais unção, já não tem mais a presença do Espírito, deixou o Espírito de lado há muito tempo, já não escuta mais ele, já não tem mais comunhão com ele, porém tem um status. Eu não posso deixar o status, porque para mim voltar, me redimir, voltar a buscar a presença, eu tenho que descer. Para me descer, eu tenho que me humilhar. Para me humilhar, eu vou ter que descer do pedestal. Não, então eu prefiro continuar evidenciando folhas. E balança folhas. Finge que tem, mas não tem mais. São palavras vazias. Continua fazendo. Continua falando como se tivesse. Continua profetizando como se fosse do Espírito e não é mais. Por isso existem tantas pessoas hoje profetizando e são vazios. Entendam, dom não é evidência de presença do Espírito Santo. O dom foi uma dádiva que o Senhor nos deu. Se você deixar de ouvir o Espírito Santo no meio do caminho, se você falar: Ei, Espírito Santo, fica aí, eu vou continuar sozinho, o dom vai com você. Mas sem o Espírito, ele não serve para nada. Passa a ser de você. Deixa de ser dele. Deixa de ser dele. Porque o dom sem o Espírito, ele é vazio. E isso é uma blasfêmia contra o Espírito de Deus. Porque a partir do momento que você deixa de ouvir o Espírito Santo e começa a conduzir o dom por você mesmo, você está blasfemando contra ele. Porque você está dizendo que é dele, mas não é dele, é de você. Isso é uma enganação. Aquela figueira era uma enganação. Jesus não estava falando de planta. Quando Jesus mandou ela secar, ele não estava falando de planta. Não era sobre planta. Não tinha nada a ver com planta. Ele queria dar alguma lição aos seus discípulos naquele dia. Porque não é sobre planta, é sobre nós. É sobre nós. Sobre nós estarmos evidenciando folhas. Sobre nós estarmos buscando mais aparência. Quando alguém converte, nós esperamos sempre: não, tem que mudar do dia para a noite. Não, peraí. Eu converti, agora eu já vou me despir do que eu fazia. E às vezes, se o irmão não tem uma mudança instantânea, a gente começa a falar, criticar. Não, mas converteu já tem um mês, ainda tá usando piercing, está usando isso, ainda fuma, ainda bebe. Irmão, você não sabe o que o Espírito Santo está fazendo no interior daquela pessoa. Nós esperamos ver o exterior, mas o Espírito Santo, ele age de dentro para fora. O Espírito Santo começa de dentro. Ele vai mudar, ele vai transformar, é por dentro primeiro. O exterior é resultado do seu interior, nunca o contrário. Não pode ser o exterior o resultado. Primeiro o exterior para resultado interior. Primeiro tem que ser de dentro. Senão eu só vou ter folhas. Senão eu vou viver somente abanando folhas. Por que Jesus, nessa passagem, ele está falando daquele povo que vivia naquele tempo? Os fariseus que viviam abanando folhas, santidade. Cada um com uma roupa com cada vez mais franjas. Quanto mais franjas, mais honrarias. Mas não tinham frutos. E ele estava com fome de frutos. O Senhor nessa manhã está com fome de frutos. Glória a Deus. Nós temos, irmão, produzindo frutos. Ai, não, eu produzo um frutinho ou outro. Tá? De vez em quando eu consigo ter uma temperança, um domínio próprio. Mas não, de vez em quando sai um fruto. E o que a palavra diz? Que aquele que dá frutos, ele poda para que produza mais. Aí ele fala: produziu fruto, eu vou podar. Aí a poda gera o quê? Dor. A poda dói. Por que a poda é necessária? Para limpeza. Para centralizar o crescimento da planta. Para limitar. Às vezes o fruto começa a evidenciar e a gente começa a achar que está grande demais. Aí o lavrador vem lá e dá uma podadinha, falando: peraí, o centro sou eu. O grande aqui sou eu. Você é meu vaso. Se eu não estiver te podando, não sai fruto. Então,
peraí, deixa eu te dar uma podada. Para centralizar a energia da planta, por isso que ela é podada, para que ela envie a energia para o lugar que realmente precisa. E o Senhor, Ele se coloca como lavrador, porque a poda é necessária. Mas Senhor, eu tenho te buscado, eu estou orando, eu faço meu devocional, eu jejum, e o Senhor está me deixando passar pela prova. É a poda? A prova é a poda. Ela é necessária, porque não é sobre nós, não é sobre a Thaís, é sobre o que a Thaís tem a acrescentar no reino do Senhor. Não é sobre nenhum de nós, é sobre o que nós temos a acrescentar para o reino do Senhor. É tudo sobre o reino. Nunca foi sobre nós. Nunca foi para nós. Sempre foi para o reino. Sobre o reino. A Bíblia diz que é por Ele, para Ele são todas as coisas. Todas as coisas. Então nós temos vivido, irmãos, buscando sempre nos alimentar do que é fácil. Ah, mas eu escuto uma pregação no YouTube uma vez na semana. Nossa, fala no meu coração, eu sinto aquela palavra falar comigo. Amém, glória a Deus por isso. Ah, mas eu vou no domingo. Todo domingo eu estou no culto. Eu não perco o culto de domingo. Ah, mas o pastor pregou hoje no domingo. Eu até senti a presença do Senhor. Então, o Espírito Santo agora é visitante. Ele vem e vai. Nós sentimos, aí ele vai embora, depois ele volta. Nós não vivemos no tempo da graça, nós estamos vivendo no tempo da lei. Porque no tempo da lei, ele vinha e ia. No tempo da graça, ele é residente. Ele vive, ele habita em nós. Todos os dias, todas as horas, 24 horas por dia. Se eu não tenho sentido o Espírito Santo me conduzir todos os dias, todo o tempo, todo momento, me corrigir, me exortar, me direcionar, eu não estou vivendo e produzindo frutos. Porque a primeira evidência da presença do Espírito Santo são os frutos. Eu posso estar em Cristo, mas se Cristo não estiver em mim, eu não vou produzir frutos. Por quê? O alimento vem da raiz. Quem é que é a videira? Jesus. O alimento vem de onde? Dele. O alimento vem da raiz, não vem de nós. O galho pode estar nele. Nós podemos estar nele aqui todo domingo. Podemos ter 20, 30, 40 anos de cristianismo. 40 anos vivendo dentro da igreja, assistindo, com posição de cristão. Eu sou presbítero na igreja. Eu sou líder do ministério de jovens. Eu sou pastor na minha igreja. E já não tem frutos. Está balançando folhas. Não tem como, irmãos. O Senhor nos chama para um arrependimento. O Senhor nos chama para voltar aonde nós o deixamos. O Senhor convida a igreja nessa manhã a uma autoanálise. Quanto tempo você não escuta a voz do Espírito Santo? Quanto tempo tem que você não tem um momento de intimidade, você e Ele? Quanto tempo tem que você precisa terceirizar a voz dele, porque você já não consegue ouvir? São tantas vozes. São tantas vozes na nossa mente que nós não somos capazes de discernir o Espírito Santo mais. Nós até cantamos, nós até louvamos, nós falamos que somos. E como é que está a minha vida? Como é que está lá na minha casa? Como é que os meus filhos têm visto Jesus através de mim? Eu tenho despertado na minha casa o desejo de servir ao Senhor. Os meus filhos olham para mim e falam: eu quero servir o mesmo Deus dos meus pais. Ou os meus filhos olham para mim e falam: minha mãe é uma hipócrita, meu pai é um hipócrita. Lá na igreja é santo. Lá na igreja, coloca o terno, fala bonito,
Mas aqui em casa, como é que nós temos refletido Jesus entre os nossos lares, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos? Como? Nós vivemos uma vida de contar piada, brincar. Nós vivemos uma vida de qualquer jeito. Nós evidenciamos Jesus verdadeiramente ou nós fingimos? Como o mundo tem nos visto? Como o mundo tem olhado para nós e visto Jesus? Como têm sido os frutos que nós temos produzido? Como têm sido os frutos? Eu estou no trânsito dirigindo, alguém para na minha frente, eu fico nervoso, já começo a xingar, a gritar. Ou eu oro e falo, Senhor, às vezes está com pressa, às vezes acabou de receber uma notícia ruim, está nervoso. Ou vai com Deus, meu irmão. Senhor te guarde até o final do seu caminho, você vai indo na frente, eu vou ficando aqui. Ou irmão, o rapaz entra na sua frente, dá uma fechada, quase bate o carro. Ao invés de glorificar o nome do Senhor, Jesus, obrigado, o Senhor me livrou de um acidente, Senhor. Você já começa a xingar o cara que brigou com você, abre a janela, começa a brigar, começa a gritar. Nós vivemos tempos à flor da pele, que ao invés de glorificar o Senhor pelo que Ele acabou de fazer, nós preferimos o quê? Reagir à situação, tempo de emoção. Nós vivemos pela emoção, é pelo momento, é pela emoção. E pela emoção eu choro, pela emoção eu grito, pela emoção eu brigo, pela emoção eu estou sorrindo, pela emoção eu falo. Aonde está a direção do Espírito Santo aí? Ah, mas o Espírito Santo tem que direcionar o tempo todo? Sim, irmão, é o tempo todo. Ah, você está falando que eu não posso errar? Não, você vai errar. Você vai errar. Porque nós somos carne. Mas a correção dele é imediata. E quando nós errarmos, nós teremos a presença dele falando, filho, está errado. Não faz assim. Não é por esse caminho. Amém, igreja? Não é por aí que você vai. Ah, pai, mas eu quero ir, filho, não é por aí. Ah, mas fulano falou que se eu for por aqui, vai acontecer isso. Mas filho, eu estou te direcionando para ir por aqui. E nós voltamos. Ou nós vamos por onde os outros estão falando? Quais são as vozes que têm nos guiado? O moldar do Senhor, ele é interno em nós. Ele começa lá de dentro. Ele vai nos moldando do mais profundo. Ele vai trazendo mudança. Ele vai transformando a nossa vida. Ele vai trazendo para nós correção, direcionamento, a poda que é necessária. Deus não tem problema em você estar passando pelo processo de conserto. Deus não tem problema se nós estamos no processo de trabalhar do Espírito Santo e ainda não estamos evidenciando os frutos. Deus não tem problema com isso. Deus tem problema com a aparência mentirosa. Porque se você está no processo, não finja que você já saiu dele. Se você ainda está passando pelo processo de transformação, não venha evidenciar folhas e fingir que você já tem frutos. Se você ainda está no processo, está tudo bem. O Senhor sabe que Ele está trabalhando, Ele sabe que Ele está fazendo, Ele sabe que é íntimo. Mas não venha aqui em cima querer dizer que você tem, se você não tem. Porque vai chegar um faminto buscando e você não vai ter para alimentá-lo. Porque você ainda está no processo. Não posso eu subir aqui em cima e falar assim, eu vou pregar a palavra e fazer um show, pegar um esboço pronto na internet, chegar aqui e falar palavras bonitas, de emoção, que vão fazer vocês chorarem, que vão fazer vocês começarem a dizer, nossa, que palavra bonita que a irmã Thaís trouxe hoje de manhã.
Mas eu fui lá no Google, joguei lá, peguei a palavra, trouxe. Tem as palavras que hoje em dia existem manipulação de palavras que trazem emoção, manipulação de músicas. Tudo isso, irmãos, são folhas. É o que nós mais temos visto ultimamente, são folhas. Manipulação de palavras para trazer emoção. Mas não existe fruto. E se não existe fruto, você vai se emocionar, você vai chorar, mas você vai continuar com fome. Você vai sair igual você. Virou a esquina, você já não lembra nem o que foi pregado mais. O Senhor tem convidado a igreja a um tempo de arrependimento. O Senhor está às portas. Amém. E Ele não vem buscar fruto, não vem buscar folhas. Ele vem buscar frutos. Aleluia. Se nós não cultivarmos a presença do Espírito Santo, a comunhão com Ele, se nós não vivermos uma vida de busca, a maior profecia que existe está aqui, ó, irmãos. Essa é a maior profecia. Glória a Deus. A maior profecia já dita está aqui, ó. Não adianta eu sair buscando, eu vou ali para ver se Deus fala comigo. Eu vou visitar a igreja A, porque vai ter um pregador fulano, e Deus usa ele em profecia, vai que o Senhor fala comigo. Não, eu vou buscar, não, essa igreja aqui não está boa não, ó. Não está boa não escutei nada, não ouvi nada. Aí eu vou para outra, chego lá na outra, não, aqui agora vai dar bom, quer ver? Eu vou escutar, não acontece nada. Vou na outra, às vezes chega até uma profecia que alimenta meu ego, né? Me deixa, hoje vai ser o ano da sua vida. Como nós falamos no estudo, a gente estava falando sobre isso. Hoje, irmãos, vai ser o ano da sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Eu recebo essa palavra. Amém? Eu também recebo. Na hora de começar a minha luta, você não pode duvidar não, porque às vezes é o ano da sua vida, mas é o ano da sua vida para transformação. Às vezes é o ano do moldar do Senhor na sua vida. É o ano de amassar o barro. Continua sendo o ano da sua vida. Mas a gente só recebe quando é prosperidade, né? Quando é o amassar do barro. Ai, Jesus, vai devagar aí, tá doendo. Calma, meu filho, ainda tem o deserto. Agora eu estou amassando, vou moldar o vaso, mas depois vai pro deserto. Aí eu vou pro deserto. No deserto eu vou para onde, Jesus? Para a fornalha. Eita glória. Misericórdia, Jeová. E da fornalha, aí assim eu estou pronto. Depende. Se eu tirar da fornalha, der o toque lá no fundo, não sair o som do jeito que eu estou esperando, eu te quebro de novo. Aí eu amasso de novo. E o processo continua. O Senhor tem convidado a igreja. O Senhor tem chamado a igreja ao arrependimento. A voltar. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor aqui em cima. O Senhor tem chamado a igreja para voltar. Para voltar lá atrás, aonde você deixou de ouvir a voz do Espírito Santo. O Senhor tem te convidado a voltar lá onde você deixou Ele e resolveu seguir sozinho. Aonde você começou a evidenciar folhas e parou de produzir frutos. O Senhor não quer folhas, Ele quer frutos. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. E enquanto o Ministério de Louvor vai louvar esse hino, eu gostaria que você falasse com o Senhor nessa manhã. Que você fizesse uma aliança com o Senhor nessa manhã. Que você voltasse lá naquele lugar onde você o esqueceu, onde você o deixou. E você fizesse um compromisso com Ele de voltar
ao início. De voltar lá naquela chama que queimava. De voltar lá naquele lugar onde a chama era viva, onde ela queimava dentro de você. E você sentia aquele desejo de ir para os 4 cantos e falar do amor de Jesus. Que queimava dentro de você a vontade de falar do milagre que Ele fez na sua vida, quando Ele te resgatou. E com o tempo foi se esfriando, foi se apagando, e você nem percebeu. Mas eu continuei frequentando, e as folhas se tornaram mais evidentes, mas os frutos pararam de ser produzidos. Deus.